Tenho aqui Elder Batista, da Vigorito, e Eduardo Costa, da BCloud. Tudo bem? Tudo bem. Tudo Bem, boa ótimo. tarde. Cara, eu tava vendo aqui, a Vigorito ela é uma empresa centenária. Isso aí. Fizemos 100 anos no ano passado. Que fantástico. Exatamente. Chegamos junto com a GM nesses 100 anos, né? Então a gente tem essa mensagem do nosso presidente que ele fala que para uma empresa chegar a 100 anos são poucas, né? De 3 a 5% de empresas brasileiras chegam a esse nível, ainda mais empresas familiares, né? Então a gente está na terceira geração da família e graças a Deus a gente conseguiu atingir essa meta de 100 anos aí. E tratando muito bem nossos clientes, obviamente. Acho que foi eles que fizeram a gente chegar até os 100 anos, né? Que maravilha. E do outro lado a gente tem a BCloud já com, né, mais de 20 anos, né, atuando nesse cenário de tecnologia. E eu queria entender assim, a gente está unindo aqui basicamente tradição, inovação, parceria. Como é que foi essa construção de vocês dois juntos? Como que essa parceria ela começou? Vamos lá, a gente na verdade já estava implantando o Salesforce há algum tempo, né? E a gente tinha algumas dores de mercado, né? Algumas ferramentas que a gente sentia falta ali de fazer um trabalho. Então a BCloud ela já tinha o conhecimento dentro do segmento automotivo. Então ela veio com uma parceria de trazer alguns produtos. Então o Bitalk foi um dos produtos que a gente acabou conhecendo da BCloud. E aí foi a parceria que fechou o crash entre as duas, né? Então eles vieram com esse sistema de conversa do WhatsApp, né? E a gente começou essa implementação e, obviamente, ajudou a gente a melhorar não só a utilização do sistema, mas também a escalabilidade, a gente conseguir conversar melhor com o nosso cliente. Ah, muito bacana. E aí, Eduardo, vocês já tinham todo o conhecimento da ferramenta, né? Quando vocês foram conversar com a Vigorito, certo? Com certeza. Acho que a questão também não é só a ferramenta e tecnologia em si, mas é conhecer o negócio que a Vigorito está inserida, né? Extremamente importante. Acho que a ferramenta e tecnologia é um conhecimento que, de certa maneira, é fácil, né? Mas esse conhecimento da operação automotiva e falar a mesma língua que eles falam lá dentro, acho que acelera demais, né? Tem que ter essa sensibilidade, né? Até para você entender essas necessidades. E, Elder, me diz assim, em que momento nessa jornada, nessa trajetória, vocês entenderam que vocês precisariam de um produto como a Salesforce e que vocês precisariam da Salesforce para dar o apoio que vocês precisavam? Perfeito. Acho que no segmento automotivo ele tem muito disso, né? Tem vários sistemas, eles são todos descentralizados, eles não conversam entre eles. Então a gente tinha um sistema de RP, a gente tinha um outro sistema de CRM, a gente tinha um outro sistema de conversa com o cliente num canal não plugado dentro do CRM. Então a gente não conseguia unir o nosso cliente de pós-venda com o nosso cliente de vendas. Então a gente não tinha o dado em tempo real para a tomada de decisão. Então muitas vezes o diretor, o vice-presidente chegava para a gente e falava, eu preciso saber qual campanha que a gente vai lançar esse mês, né? Qual carro que a gente vai colocar como foco na venda. E a gente não tinha essa informação. Então a Salesforce ela entrou exatamente nesse momento crítico da gente escalar o negócio, entender que o mercado também mudou, né? O nosso cliente está muito mais no digital, né? A gente começou vendendo o carro com anúncio de jornal, mandando mala direta. E do nada o nosso cliente ele foi para o digital, né? Então a gente teve que acompanhar essa tendência tecnológica. Uma mensagem do presidente muito que ele fala é: o que trouxe a gente até aqui não será o que nos levará adiante. Perfeito. E é bem fato isso, né? A gente veio aos poucos transformando essa questão da tecnologia dentro do grupo, da inovação, evangelizando o nosso pessoal também. E aí a Salesforce ela entrou exatamente como uma luva nessa parte, né? Porque a gente precisava de dados para tomada de decisão e o CRM ele veio exatamente para atuar nessa dor que a gente tinha. Isso é super bacana, né? Porque eu fico imaginando, é uma empresa centenária, então por tantos processos que já não passaram, né? De mudanças de chave, de cultura, tudo, né? Culturas e culturas que já entraram, passaram, né? Gerações de família também que trabalharam conosco. Mas isso é ótimo, né? Porque o know-how que vem, né, com isso, eu tipo, imagino que as duas equipes tinham muita troca, né? Perfeito. Exatamente, né? Muito bacana. E me diz uma coisa, como é que a Vigorito hoje vê, por exemplo, a implementação do Agentforce, né, de inteligência artificial dentro do negócio? Perfeito. Esse ponto também veio muito junto com a BCloud ali, nos apoiando nesse sentido, né? A gente estava no passado aqui no lançamento oficial ali, né, do Agentforce, começando, né? E a gente viu a necessidade também da gente colocar a inteligência artificial para fazer esse primeiro pré-atendimento com o nosso cliente, entender a dor do cliente, não só na parte de vendas, mas também na parte de pós-vendas. A gente está nesse processo de construção junto com a BCloud
Então, a gente entende que ela é uma ferramenta que não é somente para trazer o dado, atrair o cliente, mas também para dar uma assertividade no dado que está sendo imputado, né? Porque cada pessoa, quando conversa com o cliente, escreve de uma forma diferente. Sim, perfeito. Então, com a IA, a gente vai pelo menos ter essa informação, acho que mais consolidada num padrão melhor. E a tomada de decisão para a gente era o mais importante dentro desse processo. Atender o cliente às 11 da noite, muitas vezes você chega em casa e fala, pô, será que aquele carro está em promoção? Deixa eu ver. Aí você consegue conversar, entender ali, gerar uma proposta muitas vezes e a gente atender você muitas vezes no primeiro horário, ou até mesmo a própria IA conversar com você, tirar suas dúvidas sobre um determinado veículo que você está interessado. E no final, né, tipo, a gente quer isso, né? Mesmo a gente sendo atendido por uma inteligência artificial, a gente quer uma personalização, né? Sim. A gente não quer simplesmente só um chatbot com aquelas respostas prontas, padrões, que muitas vezes elas não respondem a gente, né? E isso, a inteligência artificial trouxe pra gente, né? Principalmente quando a gente tem, eu imagino, né, o trabalho que a Public Cloud fez justamente de estruturar um banco de dados, de ter todas essas informações consolidadas, é justamente onde você consegue fazer essas implementações, né? E assim, o ganho que você vê hoje, Helder, quando a gente está falando sobre inteligência artificial, é justamente nisso, é no ganhar o tempo, é de você conseguir atender a qualquer hora o seu cliente, para quando ele efetivamente for fechar, ele já está bem amparado e ele ter todas as informações que ele precisa. Perfeito. Então, um exemplo. A gente hoje tem muitos clientes que acabam entrando em contato conosco com dúvidas meio que básicas. Esse veículo, ele tem um ar-condicionado dual zone, qual que é a garantia desse carro? Então, a IA vai ajudar a gente exatamente nesse sentido de tirar dúvidas, mas também melhorar a nossa proposta de venda e nosso propósito de venda também, né? Dar o match entre o cliente certo com o nosso vendedor que está esperando que aquele cliente chegue para a gente. Maravilha. Então, o cliente ele vai chegar, ele vai precisar explicar tudo que ele... eu vou dar um carro de entrada, eu vou financiar X, eu vou dar uma carta de consórcio, tudo isso já vai vir mastigado. Então, quando ele chegar para sentar com o nosso vendedor, o vendedor vai atender ele de uma forma muito mais personalizada e não vai fazer perguntas que, obviamente, eu teria que fazer novamente de novo para entender o cenário daquela venda. Perfeito. Então, isso ajuda a gente bastante também para entender onde eu estou perdendo esse cliente. Será que eu estou perdendo porque eu não estou colocando ali um valor melhor na venda, ou o financiamento que eu ofertei para ele está muito fora, está os juros muito altos, eu tenho uma outra possibilidade de banco para ofertar para ele, né? Então, isso está ajudando a gente bastante hoje já, no que a gente já tem imputado no sistema. Maravilha. E a ideia da IA é cada vez mais a gente conseguir melhorar essa informação e tratar o cliente também de forma muito mais específica, né? Como o Helder é tratado, como o Danilo é tratado, como o Eduardo é tratado, né? Que maravilha. E eu imagino assim, né, Eduardo, você já está pensando em diversas implementações que você pode agregar aí junto a eles, né? Exato. O mais importante é que eles deram o primeiro passo, né? Então, ter uma plataforma escalável, que é o Alicerce. Perfeito. Trazer essas informações, como ele comentou, é um segmento muito nichado, com vários sistemas especializados. Então, essa barreira já quebrou, né? Já tem um alicerce sólido e agora os agentes eles vão entregar a escala que eles precisam, né? De atendimento 24/7, não deixar nenhum lead para trás, e isso obviamente vai refletir no resultado, na operação, né, mais leve e com a informação correta, né, o que está acontecendo na minha operação. Que maravilha. Então, assim, eu só posso ver o seguinte, uma empresa centenária melhor que ninguém para dizer, né, a importância, a importância de você ter perto e ter junto parceiros que entendam do negócio, né? Eu imagino que foi essencial, sim, né? O pessoal do BigCloud eles já veio com essa expertise porque eles tinham outros clientes também dentro do segmento automotivo, né? E não só do automotivo, mas eles têm um conhecimento muito profundo dentro do varejo. Então eles sabem mais ou menos como já tratar esse cliente, como é que são as expectativas do cliente. Um cliente, muitas vezes, de uma decisão de uma compra de um alto valor, ele é um pouco mais demorado do que um cliente está comprando algo num valor mais baixo, obviamente, né? O carro é o segundo sonho de um brasileiro, né? Então a gente sabe disso, ele demora muito mais tempo. Será que eu vou naquela marca, eu vou nessa outra? E a entrada dessas outras marcas também chinesas fizeram com que a gente também profissionalizasse cada vez mais, né? Ele tem que estudar melhor esse cliente, como é que eu vou abordá-lo, como é que eu não vou deixar ele comprar uma outra marca que não seja a minha.
o que o meu produto tem de diferencial comparado a uma outra marca. Então a gente também teve que entender muito mais do nosso produto, junto com o pessoal da BCloud, com relação à estrutura de dados, análise desses dados, a gente conseguiu ser mais assertivo nisso, startar a campanha dentro do tempo certo. Muitas vezes eu ia lançar um carro na semana que vem, eu estava tentando falar com o cliente uma semana antes, então essa abordagem não era melhor. Então a gente começa muitas vezes um mês antes a falar com esse cliente, vai lançar o novo Tiguan, seu perfil se encaixa, você sabe dos benefícios desse novo carro, o que ele tem de tecnologia. A gente cria toda uma expectativa com o cliente para que no dia do lançamento a gente consiga ter a concessionária cheia. O cliente também satisfeito com o produto que ele vai levar, porque é um produto que está nacionalizado, a Volks, assim como a GM, há muitos anos no Brasil. Então a gente sempre está trabalhando assim de muito perto com a BCloud nesse sentido, né? Maravilha. Gente, chegamos no final da nossa conversa. Elder, Eduardo, muito obrigado pela participação. Legal. Muito bacana ouvir o case e, assim, incrível.